O perdão, antes de abençoar quem te ofendeu, abençoa quem o liberou. Eu gosto de dizer que perdoar é se autofascinar. Porque o seu coração é muito lindo para guardar mágoa. O seu coração é muito precioso para guardar rancor. Eu gostaria de ler Mateus 18, a partir do versículo 21. Aqui tem algumas palavras do nosso Senhor Jesus, e diz assim a partir do verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando nós olhamos para essa referência bíblica, a gente vai continuar lendo o próximo verso, então você pode manter aberto aí. Quando nós olhamos para essa referência bíblica, nós encontramos um dos discípulos de Jesus fazendo a ele uma pergunta. Eu não sei se diante das afrontas, das adversidades, das circunstâncias, né, da maledicência que alguém fez contra você, eu não sei se você já se perguntou, rapaz, até quando eu vou ter que tolerar isso? Até quando eu vou ter que lidar com isso? Até quando eu vou ter que estar aqui, né, nessa circunstância, administrando tudo isso que está acontecendo? Até quando, Senhor? Até quando? Isso é uma pergunta que normalmente nós fazemos diante de um sofrimento. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas quando você recebe uma ofensa, quando alguém te ofende, isso causa em nós um sofrimento. Sim ou não, meninas? Sim. Então, nós não gostamos de sofrer. Quem aqui sente prazer no sofrimento? Nenhum de nós, né? É desconfortável, é irritante, é desgastante. Então, nós não sentimos prazer no sofrimento. E quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, e especialmente se é aquela pessoa bem próxima de você, que faz parte da sua casa, da sua família, da sua empresa, e você olha assim e diz, eu não acredito numa coisa dessa. Meu Deus, fulano fez isso contra mim. E nós ficamos ofendidas. E, queridas, essa situação de ofensa causa em nós aquela sensação de desconforto, onde você quer pular fora daquilo ali. Você quer saltar fora. Você não quer tolerar. Normalmente, nós não queremos tolerar sofrimento. E eu digo para você, a ofensa, né, a raiva que alguém te faz, a mágoa, é um sofrimento. E diante disso, eu gosto de Pedro, porque Pedro, ele era muito assim, muito aquela pessoa muito natural, assim, muito sem costume, sabe? Sem colocar costume. Aquela pessoa fica medindo as coisas. Pedro simplesmente falava. E ele chega para Jesus, diante de um discurso de Jesus, porque se você ler versículos anteriores, Jesus estava falando sobre esse assunto. E Pedro diz, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí ele diz assim, 7 vezes, Senhor, tá bom? Aí Jesus diz, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. 7 é muito pouco. Talvez tenha mulher aqui que diz assim, eu já perdoei uma vez, já perdoei 2 vezes. E olha, eu já tô de saco cheio desse negócio. E não tô querendo mais perdoar, não. E Pedro chega para Jesus e quando ele pergunta, eu fico imaginando na cara de Pedro. Quando Jesus disse assim, 7? 7 é muito pouquinho, meu filho. Olhe para essa mulher belíssima que está do seu lado. Diga 7, minha irmã. 7 é muito pouquinho, minha irmã. Diga, é muito pouquinho 7. 7 é muito tiquinho, é muito pouquinho. Não, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não te digo que 7, homem, mas 70 vezes 7 ao dia, aleluia, glórias. Diga para ela, diga, minha amada, tem uma revelação para você nesta manhã. Aquela pessoa, diga para ela, aquela pessoa, você vai ter que perdoar 70 vezes 7 por dia. Que animação, né, não, meninas? Ó, quantas estão empolgadas? É desafiador, sim ou não?
Sim, muito desafiador. E nessa situação de desconforto que a mágoa, o ressentimento, a raiva nos traz, nós queremos fugir, nós queremos partir, nós queremos sair disso. Então, quando Jesus chega e diz para Pedro, Pedro, eu não te digo, homem, discípulo amado, que você vai ter que perdoar 7 vezes, mas você vai ter que perdoar aquela bênção, aquela, lembra daquela? Pois bem, 70 vezes 7. E quando você lê esses versos em outros evangelhos, você vai notar que a instrução é por dia. Amadas, pensa comigo, você perdoar. Quantas vezes é 70 vezes 7? 490 vezes ao dia, quase 500, ó. Pensa comigo, você, plena, bela, mulher virtuosa, aleluia, perdoando aquele ser, aquele indivíduo, 70 vezes 7 ao dia. Eu vou dizer para você, amados, uma pessoa para errar com você, 490 vezes por dia, tá com cão no corel, não é? Nós somos assim, não, eu não vou suportar isso não. Já é a segunda vez, Rose. Olha, minha irmã, já é a segunda vez que essa pessoa vem e faz isso comigo. Olha, eu não vou aguentar esse negócio não, porque eu sou crente, mas eu não sou besta, aleluia, glórias. Queridas, quando nós olhamos para a Bíblia, quem ama a Bíblia? Vou te dar uma segunda chance, quem ama a Bíblia? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos inspiradas, esticadas. Sabe? Deus nos convida a sair da zona de conforto, daquele limite que nós estabelecemos, de dizer, uma pessoa só... Eu já disse isso. Olha, uma pessoa só erra comigo uma vez. Porque depois que errar comigo, perdeu, acabou. Quem aqui já disse algo parecido? Todas nós, em algum momento, ou já dissemos, ou já pensamos dessa maneira. E sabe, eu quero já te adiantar uma instrução muito, muito, muito valiosa. Porque você está em um lugar de valores nesta manhã. É um lugar onde os valores dos céus, os valores de Deus vão ser compartilhados com o seu coração. Quando a gente pensa sobre o perdão, muitas de nós temos dificuldades em perdoar, em exercer essa virtude do perdão. Porque nós pensamos que perdoar é um bem que nós estamos fazendo ao nosso ofensor. Você pensa assim, aquela pessoa errou comigo. Não, eu que tenho que perdoar. E nós alimentamos o nosso subconsciente que perdoar é um favor que nós fazemos ao ofensor. Só que isso é uma mentira do diabo. O perdão não é um bem que você faz a quem te ofendeu. Perdoar é se auto-beneficiar. Vou dizer de novo, perdoar é se auto-beneficiar. O perdão, antes de abençoar quem te ofendeu, abençoa quem o liberou. Eu gosto de dizer que perdoar é se autofaxinar. Porque o seu coração é muito lindo para guardar mágoa. O seu coração é muito precioso para guardar rancor. A sua vida é muito valiosa para guardar aquilo que fizeram de mal contra você. Queridas, não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Tem pessoas que fazem o seguinte, fulano fez isso comigo, pois bem, é olho por olho, dente por dente. Fez, eu devolvo. Ei, queridas, nós não podemos devolver a mágoa, devolver a ofensa. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou sendo vencida pelo mal. Tem mulher que pensa assim, eu me vinguei, venci, me vinguei, aleluia. A vingança não quer plena, mata a alma, envenena. Me vinguei. E a gente fala isso como se fosse uma virtude. Quando, na verdade, a Bíblia vai nos dizer, não se deixe vencer pelo mal. Escute, mas vença o mal com o bem.
Então, quando você vence o mal com o bem, ou seja, alguém fez o mal contra você e você devolve a essa pessoa o bem, você está ministrando para essa pessoa a sua essência, porque cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Então, não deixe a maldade do teu ofensor alterar a sua essência. Tirar de você a identidade de filha virtuosa. Por quê? Porque você tem essa essência dentro de você. Então, se alguém fez um mal contra você, queridas, entrega isso ao Senhor. Deus é a sua justiça. Não procura, sabe, trabalhar com as suas próprias mãos para se vingar dessa pessoa, porque não vale a pena. Se vingar é se sujar. É se contaminar, é deixar o mal vencer você. Quando você pratica o bem, você vence o mal. Quando você cede para o mal, você é vencida pelo mal. Vamos, lendo essa passagem bíblica, eu quero que você preste muita atenção nos próximos versos. Se você está do lado de alguma mulher que por algum motivo não tem como ler esses versículos e você tem, compartilhe essa leitura com ela. Vamos ler agora na continuidade o verso 23, porque aqui Jesus ele vai contar uma história, ele vai contar uma parábola dentro da questão do perdão. E queridas, essa história ela tem latejado nesses últimos dias no meu coração e diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Repita comigo, 10.000 talentos. Mais forte, diga 10.000 talentos. Coloca o dedinho aí, olha para cá, por gentileza, para você escutar um dado que eu vou te falar. A frase aqui, 10.000 talentos, quando nós vamos para a Bíblia, a mensagem, que é uma versão bem contemporânea, ela tenta pegar aquilo que a gente não consegue entender muito bem, porque não faz parte do nosso dinheiro, da questão financeira nossa, por exemplo, questão de como a Bíblia fala aqui, talentos. 10.000 talentos, a gente trabalha com real aqui no Brasil. Então, a gente não consegue entender muito bem. Quando a gente vai para a Bíblia, a mensagem, ela tenta desmistificar isso para nós e trazer um entendimento mais claro, mais esclarecido sobre aquilo. E a Bíblia, a mensagem, vai dizer que esses 10.000 talentos eram 300 toneladas de prata. Repete bem forte comigo, diga 300 toneladas de prata. Mas não era prata falsificada, era prata legítima. Agora pensa comigo, 300 toneladas de prata. Esse homem devia ao senhor dele 300 toneladas de prata. Quem entendeu? Na continuidade vai dizer, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida, através disso, fosse paga. Então, a dívida era tão grande, mas tão grande, que para ser paga, o credor, ele ordenou que fosse vendido o devedor, a mulher do devedor, os filhos do devedor e tudo que o devedor tinha. Eita glória! Diga assim, o buraco era grande. A dívida, minha irmã, era grande. Enorme. Todo mundo tinha que ser vendido para poder a dívida ser paga. Quem entendeu o negócio, o cenário aqui? Quem entendeu? Continuando. Então, o servo devedor, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Próximo verso, escuta isso com atenção. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Repete comigo, a dívida desse homem foi perdoada. Quem entendeu? Continuando. Saindo, porém, aquele servo perdoado, entrou
encontrou, um dos seus conservos que lhe dizia que lhe devia, repetindo, verso 28, saindo, porém, aquele servo que acabara de ser perdoado, encontrou um dos seus conservos que lhe devia. Então, o homem que tinha sido perdoado sai da presença do Senhor perdoado, alegre. Quem ficaria aqui alegre, mas com um perdão desse, sim ou não? Não, eu quero que você levante sua mão. Quem aqui de verdade ficaria feliz com um perdão desse? Todas nós. Pensa comigo, teu marido ia ser vendido, tu ia ser vendida, os meninos que tu tem, tudo ia ser vendido, e tudo que tu tem ia ser vendido. Diga, o buraco era grande. Pois é, era grande, o negócio era grande, a dívida era grande. Esse homem sai perdoado, e eu imagino ele cantando no caminho. Lara, 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 lara. Mas pensa comigo, você deve um negócio desse, alguém compadecido. Olha para você e diz assim, você não me deve mais nada. Sua dívida está paga. R$1 não vai sair da sua continha. Já não tem. Preocupe-se não que não vai sair. Nem vai sair o que não tem, entendeu? Seus meninos vai ficar, sua mulher vai ficar, ó. O amor da sua vida vai ficar. Não precisa se preocupar. Esse homem certamente sai da presença daquele Senhor regozijado. Sim ou não? Aí ele, o infeliz, isso é um infeliz. Eu gosto de chamar lá no Nordeste o infeliz de porta. São infelizes de porta, porque quando ele sai cantando alegre, aleluia, Deus me perdoou, o Senhor me perdoou, eu fui perdoado, glória, glória, glória. Quando ele vai saindo, ele avista, diga avista, um homem que devia a ele, ó. Ele encontra um conservo dele que devia a ele. Quanto era que o conservo devia? Verso 28 vai dizer, 100 denários. A frase 100 denários aqui significa 100 moedas de prata. Quem lembra do que esse aqui devia antes? 300 toneladas de prata. Agora, presta atenção. Agora, ele encontra alguém que devia a ele 100 moedinhas de prata. Ele devia 300 toneladas, foi perdoado. Ó. Agora ele encontra, velhaco. Como chama aqui quem não paga? Velhaco? Caloteiro. Lá no Nordeste é velhaco. Velhaco, caloteiro. Caloteiro, olha o caloteiro, olha o caloteiro. Me deve. Ele me deve. Chama ele. Ele me deve. Quanto é que ele te deve? 100 moedas de prata. Olha o que esse homem faz com aquele que deve 100 moedinhas de prata a ele. Agarrando, sufocava ele. Me pague tudo que você me deve. Isso é um infeliz de porta. Quem concorda comigo? Não, vamos lá. Quem concorda comigo que isto é um infeliz de porta? De porta, da porta da entrada, da porta da saída, da porta do meio. Como é benção que tu deve 300 toneladas de prata, infeliz de porta. Tu acaba de ser perdoado. E quando tu sai, tu acha um coitado que deve a tu 100 moedinhas de prata e tu começa a sufocá-lo. Mas alguém que está sufocando o outro quer matar, sim ou não? Você já teve vontade de matar alguém? Eu já. Conta pra ninguém, não. Aquela pessoa que faz aquela raiva a você, e você fica, se eu pegasse no pescoço, não. Sim ou não? Todas nós somos visitadas por sentimentos que nem gostaríamos de ter, mas infelizmente eles batem na nossa porta. A pergunta é, qual é a mulher que vai abrir? A minha orientação é que para esse tipo de visitante, a ofensa, a raiva, a mágoa, você feche a porta hoje. Na continuidade, a Bíblia vai dizer que esse homem agarrava aquele que lhe devia, sufocava ele dizendo,
pague-me o que você deve. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, queridas. E a Bíblia continua dizendo: então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Queridos, esse homem que devia a esse outro que foi perdoado, disse a ele as mesmas palavras que o outro disse ao seu senhor enquanto devia a ele. Ser paciente comigo e tudo te pagarei. Olha o que ele faz, verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Agora, preste atenção no próximo versículo, para você entender o moído aqui. Diz assim: vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o senhor daquele servo que tinha perdoado ele, então o seu senhor, chamando: ei, venha cá. Esse senhor tinha perdoado as 300 toneladas de prata. Diante daquilo que esse servo fez com o seu conservo que ele devia 100 moedinhas de prata, chegaram para o Senhor e disseram: fulaninho que tu acabou de perdoar, pois está agarrada ali no cabelo da outra, é agarrada no cabelo da outra ali brigando. Por quê? Porque não perdoa. Fulaninha deve tanto a ela, cicraninha deve tanto, está lá agarrada no pescoço querendo matar. E mandou prender, viu? Mandou prender, porque o homem devia a ele 100 moedinhas de prata. Quando o Senhor escuta isso, olha o que acontece. Então o Senhor, chamando o verso 32, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Eu não te perdoei. Eu não te liberei dessa dívida. Sabe, queridas, esse Senhor aqui representa Deus. Que a Bíblia vai dizer em João 3,16 que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para que toda aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio, o Filho de Deus veio, assumiu um corpo físico no ventre de uma mulher chamada Maria. Jesus encarnou, o verbo, diz João no capítulo 1 de seu evangelho, o verbo encarnou. O verbo Jesus, a palavra encarnou. Assumiu um corpo físico, nasceu, entrou de maneira legal no mundo. E aos 33 anos, depois de uma vida repleta de obediência, morreu por mim e por você naquela cruz. E eu pergunto aqui, sinceramente, quem se acha merecedora do sacrifício de Jesus? Levante a mão. Eu não me acho. Sabe por que eu não me acho? Porque antes de me converter, antes de vir para o Senhor, Deus me tirou da Umbanda. Eu servi na Umbanda, eu atuei na Umbanda, eu estive na Umbanda, eu amei a Umbanda por 10 anos da minha vida. Eu entrei lá, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade. E eu saí com 18 anos. No dia que eu ouvi a voz de Deus falando comigo na festa de Pombagira. As pessoas possessas com aquelas entidades bebiam sangue fresco de animal, galinhas pretas que estavam sendo mortas pelo pai de santo, ali naquele terreiro, aqueles bombos tocando, aqueles homens e mulheres vestidos com vestidos vermelhos e pretos rodados, dançando naquele salão, dando gargalhadas, bebendo cachaça, fumando cigarro.
E quando eles chamam de cavalo a pessoa que recebe, que incorpora eles, o cavalo de cada um deles tinha levado uma galinha preta para ser o sacrifício naquela noite de festa. O pai de santo estava aqui, amado, sentado com um tacho no meio das suas pernas, com um facão, e um monte de galinha preta aqui na sua lateral direita. E enquanto aquela festa acontecia, ele pegava, ele não sabia de quem era a galinha, era tudo preta, mas quando ele pegava a dona, aonde ela tivesse incorporada, ela caía no chão e ela vinha se arrastando. E aqui o pai de santo estava depenando, tirando a pena do pescoço daquela galinha. E quando a entidade chegava na boca do tacho, ele passava a faca no pescoço, aquela entidade pegava, chupava todo aquele sangue, até a galinha ficar totalmente mole, a roupa toda banhada de sangue, saltava, ficava de pé, dava uma rodada no salão e começava a gargalhar. Nesse espetáculo, no dia desse espetáculo, eu ouvi a voz de Deus. No dia eu não sabia que era Deus, hoje eu sei. E Deus me fez uma pergunta. Ele disse para mim, o que é que você está fazendo aqui? E quando eu sempre amei aquilo, eu era apaixonada por aquilo. E quando eu ouvi aquela voz, que eu olhei para ver quem era que falava comigo, e eu não vi ninguém falando comigo. Quando eu voltei os meus olhos para aquele espetáculo macabro, não me pergunte como, mas no mais profundo do meu coração eu tinha certeza que aquilo eram demônios. Aquilo não era pessoas que morreram e voltaram. Porque os mortos, diz as Escrituras Sagradas, não têm contato com vivos. Naquele momento, não me pergunte como, mas no mais profundo do meu coração, eu tinha uma plena convicção. Eu sempre acreditei que aquilo eram pessoas que morreram e voltavam. Mas naquele dia eu soube, ninguém me disse, no mais profundo do meu coração eu sabia, isso é demônio. E quando eu tive essa convicção, e hoje eu sei que foi o Espírito Santo que me convenceu, porque ele é aquele que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Queridas, quando eu presenciei, quando eu voltei os olhos, que eu vi aquilo, que para mim era normal, aquilo para mim era um espetáculo normal. 10 anos, uma década, uma vida naquilo. Quando eu voltei os meus olhos, eu sabia, isso é demônio, mas eu bati os meus pés, literalmente, e eu disse assim, mais nunca eu volto aqui. Eu saí no meio daquelas entidades, andando, cruzei a porta daquele terreiro, e isso fazem mais de 20 anos. Eu pergunto para você, quem merecia? A minha dívida era muito alta, a sua dívida era muito alta. Os nossos pecados eram incontáveis, cada um na sua área. Talvez você nunca colocou o seu pé, como eu, num terreiro de Umbanda, mas você fez outras coisas, você cometeu outros pecados, você pecou contra Deus de outras maneiras, mas o Senhor em Cristo nos perdoou, ou pelo menos nos oferece esse perdão, que eu e você temos a condição de aceitá-lo, abraçá-lo ou desprezá-lo. Quando é que eu aceito o perdão de Deus? Quando eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz e eu recebo a Jesus Cristo, eu vou a Ele e eu confesso, eu creio no meu coração que Ele está vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e com a minha boca eu confesso, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Nessa atitude de coração, de arrependimento, a Bíblia vai dizer que nós experimentamos um novo nascimento, que nada mais é do que a recriação do espírito humano. Nós passamos a ser uma nova criatura, novinha em folha, por dentro. Seu cabelo continua o mesmo, sua aparência, no aspecto fisiológico, a sua estatura, continua tudo o mesmo do lado de fora, mas por dentro tudo se fez novo. E a pergunta é, quem merecia? Quem merecia o Deus, Jesus Cristo, abdicar dos céus, para vir à terra morrer por você? Quem merecia? A dívida era muito alta, nós não podíamos pagar. Todo mundo ia ser penalizado. Mas sabe o que Jesus fez? Ele foi para a cruz, ele foi para o Calvário. Aquele era o meu e o seu lugar, um lugar de punição. Como um cordeiro mudo, que não abriu a boca. Mas ele entregou-se por amor, para te perdoar, para me perdoar. Para que estivéssemos aqui nessa manhã, nessa academia de virtudes. Nos sentindo amadas, cuidadas, apreciadas.
Tudo isso por amor, não merecíamos. Agora nós estamos na condição desse servo. Que temos a oportunidade de estendermos o perdão que recebemos a outro ou retermos. Agora eu quero finalizar com a continuidade desse texto, quando a Bíblia vai dizer, no verso 34, e indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos. Repete comigo bem forte, você comeu muito bem minutos atrás, você está forte. Repete comigo, diga verdugos. Diga quem não perdoa. Mais forte, você pode fazer melhor do que isso. Diga quem não perdoa será entregue aos verdugos. Escuta isso. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Agora segura na cadeira e respira fundo. Olha o próximo versículo. Assim também meu Pai, disse Jesus, meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Uau! Sabe, talvez você pergunte a mim, eu quero te responder mesmo, o que significa a palavra verdugos? A palavra verdugos, no original grego, a língua que o Novo Testamento foi escrito, a palavra verdugo significa carrasco, significa torturador. Eu te falo, queridos, o maior dos verdugos que existe. O maior dos verdugos que existe sempre existiu desde que houve a sua queda. Lúcifer, que hoje não tem mais esse nome, seu nome é Satanás, adversário, Beelzebu e tantos outros nomes que a Bíblia lhe dá, ele é o verdugo dos verdugos. Ele é o senhor dos verdugos, ele é o verdugo principal e ele tem servos, chamados de demônios, que agem também como verdugos. Satanás é o verdugos dos verdugos. E uma coisa que o diabo é torturador. Eu quero te dizer que alguém que não perdoa, uma mulher, um homem que não perdoa, será entregue aos verdugos. Sabe, tem muitas mulheres nas mãos do verdugo, dos verdugos, na mão de Satanás, na mão de demônios. Rose, como assim? É possível um cristão estar nas mãos de um verdugo? Sim. Ao ponto que Paulo, falando para a igreja, em Efésios 4:27, ele vai dizer, não dê lugar ao diabo. Porque se eu der lugar ao diabo, o diabo vai entrar, ele vai ter acesso e ele vai machucar. O que é que um verdugo faz? O que é que Satanás faz? Tortura. O diabo é torturador. Eu estou para conhecer, olha para mim, escuta isso, eu estou para conhecer. Se você conhecer, você me apresenta, por favor. Eu vou fazer questão de conhecer essa pessoa. Eu estou para conhecer uma mulher, já que eu estou falando para mulheres, homens e mulheres, mas eu estou para conhecer uma mulher que tenha mágoa, ressentimento no seu coração, falta de perdão e não seja atormentada. Se você conhecer uma, me apresenta. Atormentada como, Rose? Depressão, enfermidades das mais diversas, depressão, enfermidade na alma, crise de ansiedade, desejo por suicídio, amargurada, rancorosa, aquela mulher amarga. Sabe aquela mulher amarga que você não tem prazer de estar perto? Ela acorda. O meu nome é Rosimara. Diga Rosimara. Não é Rosemary, Rosimeire, Rosi. O povo me chama de... É Rosimara. Porque o nome da minha mãe é Amara. Então, mãe aqui juntar o nome de painho, Romildo com Amara. Ó, deu Rosimara. Que maravilha, não? É uma mistura santa, aleluia. E Amara significa amarga. Um chocolate amargo. Tá lá. Amaro, amargo. Faz alusão às águas amargas
de um rio que a Bíblia cita. E eu lembro que quando eu casei, eu era essa mulher amargurada. E meu marido dizia assim: ô Rose, mulher, vamos trocar o teu nome? Bichinho, coitado. Olha, a gente vai no cartão. Claro que ele dizia isso brincando, né? Diante das minhas amarguras imensas. Aleluia. Aí dizia: Rose, mulher, vamos lá o teu nome. Ensinou o nome, meu Deus, o nome. Mas Deus me curou, amém? Pode me chamar de Rosimara. Eu amo meu nome. Não gostei por muito tempo, mas hoje fui liberta. Aleluia. Então, muitas mulheres amargas, mulheres amarguradas, mulheres depressivas, mulheres que têm muito dinheiro, muitos recursos, mas um vazio, uma dor, uma amargura, um ressentimento que as corrói por dentro. E eu quero finalizar dando um breve testemunho para você. Eu entrei na Umbanda com aproximadamente 8 anos de idade, ok? São raros os momentos que eu compartilho esse testemunho. Mas vamos lá. E aí, por que eu entrei? Porque o meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade. Então, o meu pai conheceu outra mulher, outras mulheres. E ele, como um adúltero, alguém que sempre caía nesse aspecto de adulterar, no aspecto do adultério, sempre com essa inclinação. Muitas vezes minha mãe foi buscar ele nos prostíbulos da vida, quebrava as cadeiras, dava nas prostitutas. E uma vida sem Deus, até o ponto que no dia do meu aniversário de 6 anos de idade, eles combinaram de o meu pai, de fato, sair de casa, e houve, de fato, a ruptura. E nessa situação, entre tantas mulheres que ele se envolveu com uma mulher que frequentava terreiro de Umbanda. E essa mulher fez um trabalho para minha mãe na época. Minha mãe, do nada, ela começou a inchar dentro de casa. Eu me lembro que eu tinha aproximadamente 8 anos, então ela tinha a boca toda roxa, ela não conseguia comer nada, ao redor da boca dela toda roxa, as unhas roxas. E eu me lembro que, tão pequena, eu olhava para minha mãe e eu tinha medo dela, porque ela começou a ficar meio que desfigurada, um rosto desfigurado. E não comia e definhando, e a gente via manhã definhando a cada dia. Nessa época, estávamos na casa dos nossos avós, morando de favor, porque o meu pai não nos dava o que comer. Ele disse na cara da juíza, na época, que não tinha quem fizesse ele dar R$1 a nós, e ele tinha bastante condição. Então, eu venho de uma família destruída, e hoje eu ministro para famílias, eu prego para famílias, eu ando o Brasil restaurando famílias, porque a área da sua vergonha se transformará na área da sua honra. Aquilo que o diabo te bateu, você vai se levantar e você vai dar com força na cara de Satanás. Amadas, a sua dor, você pode sentar nessa cadeira e ficar amargurado o resto da vida, ou você pode olhar para isso como uma grande oportunidade, porque você foi forjada nessa dor. Você sabe a dor dessa dor, e Deus quer que você se levante dessa dor e toque na vida de outras mulheres. Deus não te chamou para estar depressiva, ansiosa, cabisbaixa, querendo dar cabo da sua vida, não. A área da sua vergonha, escuta o que eu estou te dizendo, e eu tenho autoridade para falar sobre isso. A área da sua vergonha, Deus transformará na área da sua honra. Agora levante-se, dê um chute na coitadice, porque você não é coitada, você é filha virtuosa. Isso aconteceu, e quando isso aconteceu, levaram minha mãe para o médico. E aquela precariedade naquela cidade miúda, Agrestina, Pernambuco, um interiorzinho. Os médicos examinaram e disseram: você não tem nada, está tudo bem, está normal. E aí, não diagnosticada, porque coisas espirituais não tem como médico diagnosticar, vai fazer lá todos os exames, vai estar tudo normal, mas tem algo fora do lugar, né, que eles não conseguem identificar porque é espiritual. Alguém chegou para minha mãe e disse: já sei, Amara, para onde eu vou te levar? Eu vou te levar lá para o terreiro de Maria e de Naldinho, lá na Coab, aqui de Agrestina. E nós fomos, e quando chegamos lá foi dito que foi feito um trabalho para minha mãe com um sapo,
foi colocado o nome da minha mãe dentro da boca daquele sapo, costurado a boca daquele sapo, pego aquele sapo, levado para o cemitério, e assim como aquele sapo morria lá, minha mãe morria dentro de casa. E aí foi pago, o trabalho foi desfeito, e pensa comigo, nós ficamos eternamente gratos. E só eu passei 10 anos lá. Mas nessa situação toda, minha mãe nunca quis contrair um novo casamento para nos proteger. Foi mãe e pai a vida inteira, porque ela pensava, eu não quero ter outro homem, vai que ele toque os meus filhos, vai que ele machuque os meus filhos. Minha mãe se separou do meu pai com 30 e poucos anos de idade. E viveu até hoje, decidiu nunca ter um homem para nos proteger, nos criar de uma maneira onde ninguém pudesse nos violentar, nos tocar, nos machucar. Então, ela fez tudo que ela poderia fazer. E eu me converti dentro desse aspecto que eu falei para você, quando eu ouvi a voz de Deus, saí daquele terreiro, tive meu encontro com o Senhor em uma igreja. Passei a servir a Deus e minha mãe lá. E então eu chegava do culto e os demônios estavam lá na mesa da minha casa. Porque a minha casa era uma extensão do terreiro. Nós tínhamos amigas que recebiam entidade na mesa da minha casa. Então eu chegava do culto com a Bíblia debaixo do braço. E era um primeiro andar. E quando eu botava o pé no primeiro degrau, eu escutava lá em cima. Eu me arrepiava todinho. E eu pensava, meu Deus do céu. Pereira ou Duval era o nome das entidades. Está lá em cima. Manhã consultando eles, uma mulher incorporada na nossa mesa, bebendo, fumando. E nessa coisa de tanto buscar Deus, graças a Deus, minha mãe se converteu. E quando minha mãe se converteu, ela disse assim, passou um tempo, e depois ela chegou para mim, ela disse assim, Rosinha, Deus está falando comigo para eu pedir perdão a fulana de tal, porque essa mulher que fez isso, ela chegou a casar com meu pai, teve 3 filhos, construiu uma família com ele. Ela disse, Deus falou comigo para ir lá e dizer que perdoou ela e ele. O seu pai e ela. Aí eu disse assim, mãe, a senhora tem certeza que foi Deus que falou com a senhora? Ela disse, absoluta. Aí eu disse assim, eu não disse, eu pensei, eu acho que manhã tá doida. Porque não fazia sentido. Ela foi a ofendida, quem sabe? Quem entendeu? Ela foi a vítima. Ela foi a machucada. Aquilo nos rendeu tanto sofrimento que você não tem ideia. E nessa condição, ela começou a orar. Ela disse, eu vou orar. E como eu não tenho como ir lá, que eles moram em outra cidade, Deus vai providenciar um momento, Rose. Eu disse, tá certo. Ela começou a orar. Chegou o dia do casamento do meu irmão, ó. Quando chegou o dia do casamento do meu irmão, quem veio? Painho, a mulher dele, os 3 meninos já grandes, vovó e a irmã dele. A família todinha veio para o casamento do meu irmão. Saímos da igreja católica, meu irmão casou na igreja católica, fomos para a recepção, chegamos lá, sentados na mesa. Minha mãe, eu, meu marido, minhas tias e painho com a família dele numa mesa assim, atrás de nós. Mãe olhou para mim, ela disse, é agora, Rose. Botou a mão na cadeira, botou a mão na mesa e empurrou a cadeira. Essas cadeiras de plástico que cobrem com aqueles panos ali. Empurrou, aí eu disse, valei-me, meu Deus. O que é que manhã vai fazer? Queridos, eu jurava que ela estava doida. Essa manhã não está normal da cabeça. Aí eu estava de costas, sentado de costas para a mesa do meu pai. E meu marido estava aqui do lado. Eu disse assim para Júnior, em nome de Jesus, tudo que for acontecendo, tu vai me dizendo, porque eu não tinha coragem de olhar. Eu não tinha coragem de olhar. Aí lá vai, manhã plena, bela, porque uma mulher que perdoa é uma mulher plena. Bela, que anda de cabeça erguida, virtuosa ao extremo. Não ia se arrastando como uma coitada, uma lagarta. Não, plena e bela. Ela chegou lá no meio da mulher do meu pai, se colocou e disse, boa noite. Aí todo mundo olhou para ela assim, boa noite. Pensava que ela ia fazer um escândalo. Aí depois ela me disse, porque não dava para a gente ouvir. Naquele momento ela chegou e disse assim, na frente de todo mundo, ela poderia ter chamado a mulher do meu pai, e meu pai à parte. Na frente de todo mundo ela disse assim, fulana de tal, eu vim aqui hoje para lhe pedir perdão. Lhe pedir perdão por todas as vezes que eu lhe machuquei,
por algo que eu tenha feito que entristeceu o seu coração. E a mulher lá, eu também me perdoe. Essa mulher, hoje ela é convertida, mas ela se converteu muito antes da minha mãe e nunca veio pedir perdão. Nunca. Mãe olhou para o meu pai e disse: Romildo, eu venho aqui lhe pedir perdão, me perdoe. Todo mundo passado na mesa, os filhos deles olhando para minha mãe assim: vovó, minha tia. E eu passada lá na mesa. Daqui a pouco o Júnior disse: Rose, isso que foi? Eu disse: tu não sabe. Eu disse: o que foi, Júnior, o que foi? Ele disse: tua mãe está alisando o cabelo da mulher do teu pai. Eu disse: o quê? Ele disse: está. Queridas, enquanto ela pedia perdão, ela alisava o cabelo daquela mulher. Sabe? Dê o que você tem. Não é o que o outro merece, é o que você tem. E nisso, queridas, ela fez a parte dela, aquela grande dívida, ela perdoou, porque a dívida maior, ele perdoou. E ela voltou para a mesa. Nossa. Ela voltou para a mesa. E ela voltou plena. Ela era aquela mulher plena. E ela sentou, não como uma humilhada, mas como uma vitoriosa. A minha parte eu fiz. E sabe, queridas, eu tenho na minha vida e na minha família o maior exemplo de perdão humano que eu pude vivenciar, estar do lado, ver, notar, acompanhar. Ele está lá em Agrestina, minha mãe. E através disso, cura começou a se manifestar na vida dela. Finalizando em 1 minuto, eu conheço mulheres cristãs, doentes. A medicina dá no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Para um câncer estourar em um corpo de uma pessoa que carrega mágoa. E você acha mesmo que perdoar é beneficiar o seu ofensor? Perdão é se auto-beneficiar, é se auto-fascinar. Então, seja livre dos verdugos nesta manhã. Como? Decidindo perdoar. O diabo é torturador. Ele vai te torturar por causa desse ressentimento. Ele vai te machucar. Ele vai tocar na sua saúde. Ele vai tocar nas suas finanças. Mas hoje, nesta manhã, nós diremos para os nossos ofensores: eu te perdoo. Nos assentaremos à mesa de maneira plena, como mulheres virtuosas que praticam o perdão.